E aí, pessoal, hoje o canal Super Drive vai ter uma programação diferente. Vai ser diferente. A gente fala muito de mobilidade automobilística, carros, né? Carros de velocidade, carro elétrico. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Vamos falar um pouco também de mobilidade, porém mobilidade elétrica, mas em motos. Hoje eu vim na cidade de Itu, aqui próximo à capital de São Paulo, a 100 quilômetros, para mostrar uma novidade das que estão no mercado de motos elétricas. Esse mercado chegou até mais rápido que o mercado dos automóveis, né? Principalmente a gente considerando hoje uma febre que está ligada à GWM e à BYD, que deram uma revolucionária no mercado automobilístico, e principalmente foi um propulsor no mercado de eletrificação, na mobilidade elétrica, vamos dizer assim, foram as scooters. Aquelas scooters que você vê com um pneu grande, e hoje as scooters já estão ficando com mais cara de motos, né? Até tem algumas scooters retrô que vocês vão ver daqui a pouco. E o legal é que dentro da legislação brasileira de trânsito, você também tem as possibilidades das scooters que você não precisa ter habilitação. Lógico, é uma pequena scooter, ela tem um controle maior em termos de velocidade, e aí vocês vão ver um pouco daqui a pouco como que é essas scooters. Bem, chegando aqui na Emudi, na cidade de Itu, e aí vocês vão já começar a ver um pouco das motinhos, e a gente vai falar de alguns modelos aqui que estão na loja, tá bom? É mais. Bem, pessoal, vamos começar com as motos que não são necessário o uso de habilitação. Eu tô aqui com o Henrique, tá? Ele trabalha aqui com a equipe da Emudi e ele vai estar explicando um pouco mais sobre os detalhes desse tipo de motocicleta elétrica, que não há essa necessidade de ficar utilizando a habilitação, e é um requisito que está no Código Nacional de Trânsito, onde habilita as motos que há necessidade da habilitação, do emplacamento, e principalmente as que não precisam, porque eles consideram como um veículo de baixa velocidade. E aí ele vai entrar com mais detalhes. E aí, senhor Henrique, tudo bem? Fala, Washington. Prazer, aqui é o Henrique, pessoal. Apresentar um pouquinho para vocês hoje, entenderem mais como funciona esse mundo das elétricas, as que precisam de habilitação, as que não precisam, que é uma dúvida que o pessoal tem bastante aí, é bem recorrente essa dúvida, né? O pessoal acha que não precisa, mas na verdade precisa sim, mas a gente tem algumas alternativas aí também na loja. Ah, bacana. Então a gente vai começar qual o modelo? Mostrando aqui para vocês na parte de fora da loja, os denominados autopropelidos, né? Na boca do povo popular a gente chama de scooter elétrica, mas a gente tem o nome técnico delas também. O autopropelido é aquele que não precisa de habilitação e também não precisa de placa. Ah, legal. E assim, a aplicação para o dia a dia de uma pessoa, o que você sugere quando a pessoa tem uma motinha dessa? O que no dia a dia dela, o que ela vai estar utilizando? Qual é a necessidade? Ou é só para recreação? Ou eu consigo fazer alguma coisa além da recreação do final de semana com uma motinha dessa? Não, perfeito, Washington. A colocação desses autopropelidos é muito importante, né? É um veículo que ele tem a potência um pouco limitada, para vocês entenderem um pouco mais, né? O que você denomina um autopropelido? Tem a distância entre os eixos de até 1,30 m, largura no máximo de 70 centímetros, a potência denominada não pode ultrapassar 1000 watts e 32 por hora. O que eu quero dizer com tudo isso? É uma scooter recomendada para quem está em regiões mais planas, não vai usar tanto peso sobre o produto, a gente recomenda para uma pessoa só e tem suas baitas vantagens, né? Você pode usar na rua sem nenhum tipo de habilitação e sem tipo de emplacamento também, consegue rodar na ciclovia, é uma dúvida do pessoal, as demais você não pode, essa você já pode na ciclovia.
Para o público feminino também, Washington, é espetacular, cara. É um produto extremamente leve, aproximadamente 50 quilos. Consegue levar para qualquer lugar também, a bateria dela que é removível. Então facilita muito no seu dia a dia. Ah, então eu posso morar num apartamento? Exato, exatamente. Aí Tem problema eu não nenhum. tenho tomada lá perto onde ela vai ficar estacionada, eu levo pro apartamento. Então. Exatamente. Até mesmo se você mora em casa, não tem tomada na garagem, é muito simples, né? Para você remover a bateria dela, apenas você levanta o banco, tem um compartimento ali de baixo, a bateria pesa aproximadamente uns 5, 6 quilos, para quem tem essa curiosidade, muito fácil para remoção e carrega em qualquer tomada também, Washington, 110 ou 220, você consegue estar fazendo o carregamento então dela. O carregador é bivolt, então. Exatamente, ele é um carregador inteligente bivolt automático. Ela estando zerada, qual é o tempo de carga dela? Importantíssima essa pergunta, né? Muita gente fala quando ela está zerada. O ideal para é não deixar zerar essa bateria. Então elas não têm memória, elas não viciam. O que é o recomendado, o que é o perfeito para esse tipo de bateria? Sempre carregar. Tá, andei 5 km, andei 30 km, carrega. Não deixa ela zerar. A autonomia desses produtos varia de 50 a 60 km uma carga completa, nessa categoria com a bateria de 25, que é a bateria maior que a gente tem. Mas, cara, usou quase tudo, vai umas 7, 8 horas mais ou menos para uma carga completa. Legal, é boa informação. Eu tava vendo aqui no display, vamos dar uma olhadinha no play dela. Ela tem um molde aqui que eu vi aqui bem perto do acelerador. Esse molde aqui que é regulagem para quê? Isso aqui é um limitador de velocidade. É algo aí padrão em todos os veículos elétricos. Isso limita a sua velocidade final. Então esse veículo aqui, como ele chega no máximo a 32 por hora, no modo 1 não passa de 12 por hora, modo 2 25 e no modo 3 a velocidade final vai chegar aí até 32 km por hora. Isso aí condiz também com a sua autonomia. Você consegue economizar a bateria usando nos modos inferiores. Entendi. Aproveitando também, aqui a gente ligou ela pela chave. Os veículos elétricos podem ligar na chave ou no controle também. Oh, legal. Pessoal, se vocês estão vendo meio brilhando, porque a tela dela às vezes reage com a gravação da câmera, tá? Então, às vezes fica piscando, mas depois eu coloco uma foto estática para vocês verem. Mostrar também aqui, Washington, a parte da bateria, né? Pessoal, tem dúvida? Na própria chave aqui a gente consegue rotacionar para o lado esquerdo. A gente já tem acesso direto à bateria. Então é muito simples, aqui é o cabo de energia, você quer tirar para carregar, só desconectar esse cabo laranja aqui e puxar a bateria. Removeu a bateria, você carrega em qualquer lugar. Ela já vem com o carregador de fábrica, claro, 110 ou 220, já é um produto que tem todo o revestimento em EVA por dentro, para não ficar correndo a bateria, então tem um acabamento de primeira, para não ter intercorrências. Uhum. Ah, bacana. Ele tem algum disjuntor, alguma coisa assim? Esse modelo não tem disjuntor. A gente tem categorias maiores, né? Aí ela já vem com disjuntor sim na parte de baixo do banco. Tá bom. Então beleza, gente. Essa daqui é uma das possibilidades. Eu tô vendo que tem uma aqui que é um design um pouco diferente. Essa daqui, ela entra na classificação? Exatamente, ela entra na categoria ainda dos autopropelidos, né, como comentei inicialmente. Então aqui também descarta qualquer tipo de habilitação e emplacamento também. Nessa categoria não são 1000 watts, são 800 watts. Um pouquinho menos de potência, mas também desenvolve super bem para quem quer usar no dia a dia, locais mais planos, uma pessoa só. Eu tô reparando que essa, ela é como se fosse uma bicicleta elétrica, porque ela tem um pedal de ajuda. Exatamente. Para que serve esse pedal? Se você pega uma inclinação mais íngreme do que ela suporta, você acelera tudo e ela ainda não está correspondendo, esse pedal justamente para não forçar o motor elétrico. Você ajuda ali com o esforço físico para manter ela de uma forma... Basicamente a evolução das bicicletas elétricas. Exatamente, para manter ela de uma forma aí que consiga suprir a necessidade na subida. Uhum. Eu tô vendo que você tem outros modelos dessas que tem um pedalzinho. Exatamente, essas menores são o nosso modelo de entrada aqui da loja. Então essas menores a gente trabalha aí com a potência até um pouco mais reduzida. A gente recomenda aí para o público mais os adolescentes que rodam em condomínio, cidades litorâneas também. Então o pessoal gosta bastante desse veículo porque ele é muito mais leve, tem a limitação de velocidade inferior, né? São 500 watts, então é até 25 km por hora, não passa disso. Então a maior segurança até do pessoal que vai estar utilizando. Isso daqui é bom para ir buscar pão. Exatamente. Então, o pessoal gosta, às vezes o pessoal deixa o carregador, no caso aí já está o carregador dela, né? Já.
E aqui também, Washington, olha que interessante mostrar pro pessoal, tem uma carregando. Então, ó, uma tomada simples, carregador fica vermelho, tá carregando, na hora que ele fica verde, tá com 100%. Carregador relativamente pequeno, não é tão grande. Sim, é não. um coolerzinho pequeno. E é uma dúvida também do pessoal, quanto que eu gasto, né? Qual que é o consumo de energia elétrica desses carregadores? Para você ter ideia, a configuração é praticamente do teu telefone. Então o consumo é praticamente zero. A gente não consegue afirmar que é zero, mas é muito vamos baixo. falar, seria igual um carregador de um notebook Perfeito, game. exatamente. E normalmente o notebook gamer tem um carregador maior que do notebook tradicional. Exatamente. O consumo, né, dado pelo fabricante é mais ou menos uns 70 a 90 Tô centavos vendo por que carga. tem outros carregadorzinhos aqui. Exato, tem outros tipos de carregadores, são os que a gente deixa para carregar as motinhas aqui da loja, né? É leve também. Sim, dá pra extremamente pôr. leve, muito simples para você estar levando para os lugares também. E aqui ela tem uma pegadinha mais retrô, esse modelo aqui, né? Exatamente. O nome Diferente dela, da... exato, ela se chama Joy na versão retrô. Se vocês olharem, aquela já é mais futurista. Aquela já é mais futurista, já é mais robusta, né, mais encorpadinha um pouco. Então pessoas com uma estatura maior já Se quiser conseguem mostrar também pro pilotar pessoal aqui, eu vou sentar nela, o pessoal ter ideia mais ou menos do tamanho. ela. Quanto que você tem de Eu altura? tenho 1,82 m de altura. Aqui, ó. Não fica tão... Não fica tão desproporcional, você consegue andar tranquilo pelas ruas. Não, e principalmente que você não está muito arcado, né? Exato, exatamente. Você Você não fica fica muito- tranquilo, ó. Uma posição confortável de pilotagem. O guidão dela é alto, então não A gente tem um dá nenhum espaço para o problema. garupa aqui, né? Mas como eu falei, esse veículo é recomendado para mais uma pessoa, um uma adulto pessoa ou leva. uma criança. O espaço vai ficar bem curto atrás, né? Dependendo do Com tamanho certeza. do adulto. Então, hoje no mercado, a gente, como eu estava falando no início do vídeo, a gente está falando muito de eletrificação, principalmente nos automóveis que estão aí, como o da BYD e da GWM, tá? Mas na verdade no mercado brasileiro, quem começou com a eletrificação uma pegada mais forte e vamos falar mais popular, né? Não tão numa pegada, porque os automóveis elétricos chegaram no Brasil pela Nissan, o Nissan Leaf, e o segmento começou a pegar volume de venda, o pessoal entender que a eletrificação é algo inevitável, foi com as pequenas motos, então as motos elétricas, as scooters, que começaram a dar uma proporção maior desse mercado. Então, o pessoal agora está discutindo, eletricidade vai acontecer. Agora, é como entregar para o motor elétrico essa energia. Então, hoje, por isso que estão falando de carro com hidrogênio. Então, a questão é armazenamento e retenção dessa energia para o motor elétrico. Então, a gente já vai para uma segunda onda. A segunda onda é como entregar essa energia para o motor elétrico. Então, está tendo a questão das baterias de lítio, de fosfato, de ferro, e até as baterias de chumbo ácido também não estão descartadas, porque elas estão sendo modernizadas. E agora é a questão. A eletrificação chegou, não tem, principalmente quem tem painel elétrico, não vai poder ter uma motinho dessa, um carro elétrico na garagem com zero de consumo. Exatamente, né? Exatamente isso. Principalmente por quê? Porque você tendo um painel elétrico também está barateando. Né? Antigamente, você, com os mesmos 20 mil reais de instalação, você tinha uma capacidade de armazenamento elétrico inferior. Hoje não, hoje você consegue puxar mais energia solar para dentro do seu sistema e com isso você consegue ter uma eficiência elétrica na sua casa, no seu comércio e assim por diante. Eu estou vendo também, não sei se vocês já receberam, em Sorocaba já tem muito moto não é do Mercado Livre, do Prime, sendo as motinhas que fazem a prestação de serviço do Prime, né, que você vai lá no site, compra lá como se fosse o Mercado Livre, as motos são elétricas, que estão fazendo entrega hoje. Sim, sim. Então tem bastante moto elétrica, lógico, uma capacidade de autonomia maior, que é essas que a gente mostrou, daqui a pouco eu vou mostrar uma que a capacidade é maior, aí precisa de ter uma habilitação. Exato. Né? E o mercado estava ficando está absorvendo bastante essa questão da eletrificação. Principalmente se você tiver
um painel elétrico na sua casa aí, fotovoltaico, que você consiga estar isentando o custo total, praticamente. Basicamente isso. Eu acho que no futuro as pessoas vão já estar se conscientizando de fazer as casas, as devidas adaptações, e a coisa é inevitável. Está crescendo muito rápido. Exato. Tá ok? Exatamente. Não sai, que a gente já vai mostrar a outra moto aqui. Aí sim, essa vai precisar de habilitação, mas tem uma pegada retrô. Ficam vendo aí. E aí, pessoal, compraria uma moto elétrica? Olha essa daqui. E legal, hein? Ela vem com uma pegada retrô. Olha essa moto. Lembra a Vespa? A Vespa italiana? Exatamente. Olha só. Só que essa tem uma coisa que o Henrique aqui já vai explicar. Essa é uma moto que vocês vão ter que, exatamente, ter habilitação, e já tem até o lugarzinho com luz, ó, tudo, ó, para você emplacar. Porque ela tem algumas características que o Henrique já vai explicar, e é muito da hora, né? Se vocês olharem, é uma moto, só que com propulsão elétrica, tem bateria e tudo. Não é lâmpada de querosene, tá? Isso daqui é lâmpada moderna, é lâmpada de LED retrô. Depois ele vai entrar com alguns detalhes aqui da moto. O que você diz dessa retrô, essa Vespa elétrica aqui? Pessoal, aproveitando o gancho aí, né, do Washington, isso aqui é um produto, até para vocês entenderem, né, ele é denominado modelo Roma, que remete aí realmente à Vespa italiana. É a cereja do bolo que a gente tem aqui na loja. A gente fala aí, é um modelo que chama atenção, você desfilar na cidade, andar dentro do condomínio. E aí tem a categoria de 3.000 watts, que é o que a gente tem aí como teto na categoria de ciclomotor. Para o pessoal entender, né? A gente saiu então do autopropelido, isento de placa, que é essa e de daqui, carga. ó, Perfeito. que eu mostramos momentos antes. E a gente agora vai para algo mais parrudo, né? Algo maior. Exato, a gente está praticamente numa moto. A gente pode dizer que é praticamente uma moto convencional, porém com algumas diferenças, né? O ciclomotor, o que é denominado ciclomotor? Acima de 1.000 watts, com o limite para até 3.000. Então, aí a gente tem um produto que, além da habilitação de moto, você tem uma outra alternativa. Se chama ACC, Autorização para a Condução do Ciclomotor. Ah, então não é a habilitação aquela convencional, por exemplo, aquela moto aqui, ó, que a gente tá do outro lado ali, ó. Você tem essas duas opções. Essa que vocês estão vendo é uma moto, é uma motocicleta, né, de acordo com o CONTRAN. Isso aí é só habilitação A. O ciclomotor, você tem a condição de ser a categoria A, você pode, mas se você não tiver, só tiver de carro, você pode tirar numa autoescola essa ACC. Então essa autorização também serve para um ciclomotor, né? Ah, legal. Mas eu acho que quem já é habilitado com carro, ele vai tirar, acho que da moto. Exato. E já dá direito a essa aqui exatamente, também. Exatamente. Isso daí é mais para uma pessoa que não tem habilitação nenhuma e não quer tirar outra. Exato, né? Perfeito. Aproveitando também, né, que é importante, o ciclomotor, pessoal, é só para uso urbano. É restrito a uso urbano. No máximo que você pode utilizar numa via arterial, que é no máximo de 60 por hora. Então você não pode pegar estradas, rodovias, é uso 100% dentro da cidade e só na rua. Né? Você não pode pegar a calçada, não pode andar na ciclovia. Então tem essas diferenças para o modelo inferior que a gente tinha comentado. Ah, bacana. E o que ela tem de diferença assim? Para o pessoal entender, né? O painel dela já tá moderninho, né? É um painel em LCD digital com todas as informações que você precisa. Velocidade, setas. Aqui, igual, diferente do modelo anterior, né? Não é o modo, a gente já tem o botão 1, 2 e 3, que são os limitadores de velocidade. Ah, bom. Aqui a gente tem esse R ali, o que é? O R é o botão da ré. Então é um modelo bem diferente. Você acelera do normal, ele vai para frente. A partir do momento que a gente pressiona o R e acelera ao mesmo tempo, o produto vai para trás. Então fica mais fácil para você estacionar, se for guardar em alguma garagem. Principalmente quando você está numa via parada com ela. Exato. E você precisa sair de um Exatamente. beco.
você não precisa sair da moto. Ainda Você é só- Washington, aproveitando, ainda é um produto bem leve, né? A gente comparou com o outro pesa na casa de 50 a 60 quilos. Aqui a gente tem um pouquinho mais de peso, mas quando comparado a uma motocicleta, é bem inferior. Por Sim. exemplo, a gente pega como referência, uma todo mundo conhece, uma CG. CG pesa na casa de 130 quilos, 120. Aqui é um produto de 80 a 90 quilos, ainda é inferior. Ainda é bem mais leve que uma scooter convencional. O mais legal, também, Washington, o mais legal desses motores elétricos, ele é totalmente livre de manutenção. Então o motor é lacrado, não precisa de assistência técnica contínua e nem manutenção. Bateria também é totalmente lacrada. Então é um produto, se tiver algum tipo de avaria, é só a troca dos conectores ou a troca do componente. E isso é Legal. muito importante, que a gente dá toda essa assistência na loja. Existe alguma restrição, tanto para esse modelo aqui e esse que está do lado, a questão do motor em dia de chuva, Exato. principalmente a gente anda tendo muito alagamento por aí, né? Perfeito. Existe alguma restrição? Tem algumas restrições sim. Esses produtos, eles estão resistentes à água. O que é resistência à água? Se espirrar água no produto, você pegar uma garoa ou uma chuva leve, não tem problema. Agora, se você deixar o motor submerso, pegar uma enchente, pegar uma tempestade absurda, não é recomendado, ok? É um produto literalmente assim, resistente à água. Aquela garoa que você tá indo pra tua casa, dá tempo de chegar em casa, entendeu? Eu entendi. Então você consegue andar com ela. A única coisa é que você tem que tomar cuidado com o motor, né? Porque Exato. Não, gente, o motor dela não fica dentro da carenagem, igual as velhinhas Vespas, né? Que fica Na normalmente realidade, aqui. até... O motor tá aqui embaixo, né? Exato, o motor ele fica dentro do cubo da roda. Então é um veículo, 100% do que a gente apresentou para vocês, ele é livre de qualquer corrente, correia, não tem nenhuma transmissão. É um motor como se fosse, a gente pode dar um exemplo, é uma parafusadeira que gira dentro do próprio eixo. É assim que funcionam esses motores elétricos, na categoria legal. de ciclo motor. Até 3.000 watts, eles vêm aí, na maioria das vezes, dentro da própria roda. Ah, bacana. E na mesma pegada, o Washington consegue carregar em qualquer tomada, 110 ou 220, a bateria sai muito Existe fácil. um tempo útil de manutenção que vocês recomendam? O que a gente, Principalmente por causa de eixo, de ajuste de aperto, alguma coisa assim? sendo bem realista, né, para todos vocês, o que é uma manutenção de um produto elétrico? Se não tiver nenhuma reclamação, nenhuma avaria do produto, a revisão que a gente chama é um reaperto geral. A gente vem reapertando a moto, normalmente já faz uma limpeza para o cliente, porque como eu falei para vocês, é tudo componente eletrônico, é tudo lacrado, não tem nenhum tipo de manutenção para ser feito dentro deles. Entendi. Entendeu? É um produto muito simples. No máximo aí é o que você faria numa moto, A única coisa mecânica... engraxamento, alguma Exato. coisa de cubo, Perfeito. ou aqui da caixa, Fluido de freio. a caixa aqui do onde passa o Aí é o que a guidão, gente né? chama de burrinho, né? O Isso. burrinho que tem nas motos com fluido de freio. Essas scooters já possuem freio a disco hidráulico, dianteiro e traseiro. Então a parte mecânica dela, eu acho que é literalmente isso, cara. Tá bom. É mais a parte dos freios mesmo, porque de resto E não tem muito segredo. Toda em LED também. hoje no mercado uma moto dessa tá saindo quanto? Uma scooter dessa avaliada em 15.990 à vista. Legal. Entra em linha de financiamento, cartão de crédito, tem várias condições aí para os clientes. Ah, então é facilitado. Sim, é bem simples, é bem legal. A menorzinha aqui, essa branca, tá saindo na faixa de 10 mil, é isso? 10.900 a branca e a do lado a preta um pouquinho inferior em relação à potência, 9.900. R$1.000 de diferença entre as Ah, duas. é aquela que tem assistência a pedal. Exato, exatamente. Aí você usa para algumas subidas mais fortes aí, você usa um pedalzinho. Perfeito. Só se for um adolescente bem leve, que ela Aí vai tranquilo. leva. Exato. Aqui, se você pesa na casa de uns 50 quilos, cara, é espetáculo. É um espetáculo. Porque o que acontece? Essa daqui, Também, mesmo esquema. Só que essa aqui não tem o pedal. Mas são 1.000 watts. Se você pesa na casa de 50, 60 quilos, é sensacional. e essa maior zona, Essas são 3.000 watts, né? A gente não comentou, mas a autonomia dela é um pouquinho reduzida em relação às outras, roda na casa de 40 km, porém são 3.000 watts. É o que a gente tem como referência quando o cliente fala, poxa, eu quero andar com garupa e tenho subida em casa. Tá. 3.000 watts. Aí, seguinte, nesse caso dessa moto branca aqui, que é essa Vespinha, eu dou uma volta tal. Aqui tem um controle de ciclos da bateria, eu posso carregar à vontade.
como que funciona a carga e o tempo útil de uma bateria dela? Perfeito. A carga desse produto, ela já usa um carregador turbo, né? Diferente das demais, aqui você tem a carga completa em questão de 4 horas, praticamente do 0 a 100%. É muito mais rápido, mais eficiente os carregadores. Sobre o ciclo, a bateria de lítio, como um geral, a gente dá aí de 30 mil a 40 mil quilômetros para ela começar a ter algum tipo de avaria, perder a eficiência dela. Entendi. Então é bastante. E o que é o mais legal, né? Diferente de uma bateria de chumbo, que der algum problema é totalmente descartável, as baterias de íon lítio, o que acontece? Eu tô com uma avaria ali de fazer 40, tô fazendo 15. Ela existe um recondicionamento das células. Então a bateria de lítio, eu não vou conseguir te dar exato o número de células, mas são cento e poucas células que tem. Tá a gente bom. manda, tem um cara especializado nisso, ele abre, faz o teste das células, as que estão descartáveis ele troca e você tem praticamente bateria nova. Só para vocês entenderem, depois eu vou colocar no vídeo, o que seria essa célula? Exato. Vocês já imaginaram a Raivac, aquelas pilhas gordona da Raivac? É uma célula, uma pilha daquela lá, tá? Então basicamente você vai ter o quê? Uma pilha ligada em série e somatória de todas as pilhas, você tem a gente fala um pacote de bateria, um pack de bateria. E nada mais é que a reunião de várias pilhas Raivac, vamos dizer assim. Não é Raivac, gente, não é fabricada pela Raivac, mas são pilhas que estão em sequência e ela juntando dá um pack de baterias que daí ela vai gerar tantos quilowatts-hora para a moto. Principalmente hoje no mercado está muito forte, no mercado inclusive mundial, é feito pela Samsung. Tá? A Samsung ela se especializou nesses packs de bateria tanto para moto. Eu já vi muita moto elétrica, o pack de bateria é bateria da Samsung. Lógico, eles compram a Samsung, essa bateria, e depois eles fazem o pack de bateria da marca. Aproveitando o gancho também, eu acho, para o pessoal entender, né? Aqui, 99% dos nossos produtos da loja, nós damos 1 ano de garantia para o cliente. Tá bom. Aqui a gente já tem uma linha premium, é uma linha superior. Nós estamos em falta, acabou vendendo, não deu tempo de repor. Além dessa, eu tenho outras 2 versões dessa mesma característica, não nesse estilo Vespa, né? Um estilo mais moto mesmo, parecida. São 2 anos de garantia. E tem um outro modelo parecido com esse que também é a bateria da LG. Você foi comentando da Samsung, a mas LG também, a gente outro fabricante. A gente trabalha com bateria da LG no outro produto, qualidade extrema. Tecnologia do motor QS, para quem não conhece, é muito próximo à fabricante da Bosch. Então, um dos fabricantes desse motor é a Ford também. Então, é bem interessante, é bem legal esse produto. Hoje o mercado de baterias tem muitos players de fabricante, principalmente essas grandes fábricas coreanas. A chinesa, ela está mais voltada para a bateria veicular, que a gente chama, são as baterias motriz, né? Que no caso aqui é também. Mas lá eles trabalham muito com baterias da própria BYD e da KTL, é um dos maiores fabricantes de bateria do mundo. A KTL ela começou a fazer bateria, para vocês terem uma ideia, para empilhadeira. Ela e a BYD. As primeiras empilhadeiras elétricas usavam essas baterias. Mas eram baterias de sódio, tem umas até de ácido, né? Então, basicamente, a gente já viu uma motinho modelo Roma, né? Porque será, né? Tem um design bem italiano, bem da Vespa que veio para o Brasil. Aliás, a gente já tem até Vespa elétrica. Tem uma Vespa elétrica. Tem as Vespa elétricas. A gente já participou chegando. de um evento dentro de Iguatemi, a gente tinha lá em exposição também uma Vespa elétrica avaliada em 149 mil. Da própria Vespa mesmo, importada da Itália. Era literalmente a Vespa, só que na configuração elétrica da própria Vespa da fabricação. Com autonomia, pelo preço, né? Porque faz a importação do euro, tal. Exato. Mas... É um produto para colecionador, né? O cara não vai ter nem coragem de colocar para rodar. É verdade. O cara já é apaixonado da Vespa combustão, foi buscar a elétrica dela. Mas legal, gente. Obrigado aqui pela participação aqui no canal Super Drive. É um dos tipos de segmentos que eu estou trazendo para o canal, que a gente não fica só no segmento automotivo Os carros, né? De carro a combustão. Hoje está muito forte no YouTube, nos canais
automobilístico do YouTube, os carros elétricos que tá tendo uma reviravolta, principalmente que eles estão jogando o preço dos carros a combustão, que subiram após a pandemia, subiram muito no mercado. Exatamente. E isso também está acontecendo nas motocicletas, tá? Essas motos aqui, ou esses veículos de propulsão elétrica que a gente está vendo no mercado, que é um desses modelos, ele está trazendo também um ajuste no mercado a combustão das motos. Não tão mais forte igual do carro, por causa que as motos, hoje você tem ainda a Honda fabricando aquela que é a Pop 100, né? Exato, Pop 110. Pop 110 agora é 110? Agora. Acho que era alteraram 100. um pouquinho o motor dela. Aumentaram o poder da Pop. Aumentaram um pouquinho, mas Então, ela também, ela é a partir, se eu não me engano, de 13.900. Então ainda a gente trabalha numa característica, pra vocês terem ideia, né? A Pop 100 é um produto que você não pode pegar a estrada com ela. Muita gente não sabe, mas essa, se eu não me engano, rodovias é acima de 125, então a Pop 110 é restrita para a cidade. Aí a gente entra com esse produto, que tem praticamente a proporção de uma Pop 100, só precisar de placa nem de carta, né? Essas pequenas aqui. Pelo preço aí, quase R$4.000 a menos. Então, é aquele tipo de coisa. Como eu falei, hoje as empresas de entrega, principalmente o Mercado Livre e a Amazon, né? Que tem um segmento Prime, que eles têm as motocicletas da Amazon, e está fazendo um grande diferencial, tá?